Boa tarde. Vamos hoje para a aula 3. Nesse processo de aprendizagem, estamos aí apanhando nessa EAD forçada, né? Espero que logo a gente possa estar presencialmente nos reunindo. Enquanto isso, vamos aí através de vídeo, através dos exercícios e de nossas reuniões presenciais lá no aplicativo. Hoje a gente vai ver a importância dos conceitos, principalmente o conceito de servidão. Depois vamos fazer uma síntese do que nós vimos em Suíze e vamos fazer uma crítica à Suíze pós esse conceito, firmar o conceito, e vamos fazer uma crítica como preparação para o que a gente vai ver em Dobby, para a gente poder fazer a ligação entre a visão de um autor com a visão de outro autor. Então, a primeira pergunta desses conceitos: o que é feudalismo e o que é servidão? Nós vamos ver aí, vocês vão ver, estou colocando aqui na tela para vocês, um quadro onde nós temos a visão de Dobby e nós temos a visão de Suíze. A gente vai ver que são muito diferentes. E por conta da diferença do entendimento do conceito do que é feudalismo, isto vai mudar totalmente a interpretação. O que para um vai ser decadência, para o outro será evolução. Ou seja, repito, a gente vai ver depois a importância do modo de produção, mas aqui um simples conceito, uma simples interpretação de conceito fará com que o entendimento da história econômica, seja bastante diferenciado dentro desses autores. O fato é o mesmo: o mundo feudal, a realidade vivida pelas pessoas da época feudal é a mesma. O que muda é como nós interpretamos, através da historiografia, como a historiografia interpreta esses fatos, repito, que são únicos, mas sempre é possível ter múltiplas visões sobre um mesmo elemento. Então vamos lá. Para Dobby e Suíze, para os dois, feudalismo é igual a servidão. Olha aí na equação F igual a S, ou seja, feudalismo é igual a servidão. Para os dois autores é uma coisa só. Só que o que é servidão? Para esses autores nós vamos ter uma diferença muito grande. Para Suíze, servidão é apenas a prestação de serviço em dinheiro. A prestação de serviço em trabalho, também conhecido como corveia. Olha aí. Então, para Suíze, servidão é igual a prestação em serviço, em trabalho, que é identificado como corveia. O que é isso? Na prática, um senhor feudal, ele tem uma gleba de terra. Essa gleba de terra não é dele enquanto propriedade privada, mas essa gleba de terra lhe dá direito de explorar o trabalho do servo. Grosso modo, o servo trabalha alguns dias e produz para si. O senhor recebe essa obrigação de trabalho, a corveia, numa terra. E o que é produzido nessa terra fica para ele. Então, o servo paga a sua obrigação como proteção dada pelo senhor feudal. Em troca disso, ele presta serviço que essa produção vai gerar a manutenção do senhor. Muito bem. O conceito de servidão para Dobby é um tanto quanto mais amplo. É coerção extraeconômica. O que é isso? Coerção extraeconômica. O servo entrega parte da produção. Ele entrega parte da produção. Por quê? Ele entrega parte dessa produção porque o senhor lhe dá proteção. Só que a forma de pagar esta proteção pode se dar de 3 maneiras. Olha aí no quadro. Servidão é igual a coerção extraeconômica, que pode ser paga sob a forma de trabalho, a corveia, mas também pode ser pago com renda produto e renda dinheiro. Na prática, o que significa isso? Na prática, isso significa que o servo trabalhará numa terra
e esta terra produz algo. Ele pode entregar, já falamos o dia de trabalho, mas ele pode pegar esse produto e entrega parte do produto para o Senhor, ou entrega o produto da venda desta mercadoria. Ele produziu trigo, ele vende o trigo e entrega o dinheiro. Como que é isso? Tá? Nós já vimos lá na revisão as origens da servidão. Essa origem da servidão se dá pela via romana e a via germânica. Ambos vão se concentrar e vão resultar nesta servidão. Muito bem. Para Dobby, tá? Essa servidão, ela evolui de uma forma primitiva para uma forma mais evoluída, renda produto e renda dinheiro. Para Suíze, somente a renda trabalho, que é feudalismo. Portanto, os elementos que virão desta evolução, o comércio, o dinheiro e as cidades, serão vistos por Suíze como elementos de dissolução do mundo feudal. Ou seja, quando eu estou falando do mundo feudal, eu não estou falando da realidade lá histórica, eu estou falando do modo de produção feudal, um conceito teórico. O comércio, dinheiro e cidade não fariam parte desse mundo de modo de produção feudal e, portanto, na medida em que a servidão passa de renda trabalho para renda produto e para renda dinheiro, para eles são elementos estranhos, gerando comércio, dinheiro e cidades, são elementos estranhos e vão promover a dissolução do feudalismo. Já para Dobby, feudalismo é igual a servidão, sim, só que servidão é visto como uma coerção extraeconômica e essa coerção pode se expressar sob a forma de renda trabalho, renda produto e renda dinheiro. Vou explicar como que isto pode ser entendido como evolução, tá? Evolução porque, num primeiro momento, o servo ele trabalha diretamente sob o controle do Senhor e o Senhor tem que gastar não só a terra que está sendo trabalhada, mas ele tem que supervisionar diretamente o trabalho desses servos. Porque imaginem que o servo produz numa terra e fica para ele. No dia que ele vai trabalhar em outra terra, entregar esse produto para o Senhor, é razoável pensar que no dia que ele trabalhar para si, ele trabalha com muito mais empenho. O dia que ele trabalhar para o Senhor, essa produção ficar para o Senhor, ele vai produzir com muito menos empenho. E, portanto, o Senhor vai deslocar parte dos seus trabalhadores para supervisionar os demais. Ou seja, você gasta mais em atividades meio do que em atividades fim, produção. Então você tem uma produtividade menor. Quando você passa da renda trabalho, que exige essa supervisão direta mais acentuada, você passa para a renda produto, ou seja, a supervisão diminui, porque você olha o campo, você sabe se ele está bem cuidado ou não, você sabe se ele está produzindo ou não, ou seja, eu não preciso estar supervisionando diretamente cada dia, cada momento, e sim as etapas cruciais. Eu supervisiono na hora da plantação, na hora do cuidado e na hora da colheita, ou seja, eu gasto muito menos em supervisão. Já a renda dinheiro, o servo, em vez de entregar o produto, trigo, esse servo pode vender ali na feira, no mercado próximo, e entregar para o Senhor. Que o Senhor não quer trigo de todo mundo, ele não tem essa necessidade. Ele quer dinheiro. Dinheiro para quê? Dinheiro para que ele possa adquirir todas as demais necessidades. Ou seja, então aqui essa segunda visão, comércio, dinheiro e cidade, é vista como uma evolução, tá? Só para vocês entenderem de uma maneira indireta, imagine no mundo capitalista,
onde a forma padrão é o trabalho assalariado. Só que nós temos o trabalho assalariado inicialmente como pagamento em tarefas. Você trabalha um dia, uma semana e recebe o salário. Mas não é apenas a única forma. Você pode pagar desta forma por tempo, mas você tem a evolução pagando por comissões, pagando por produtividade. Ou seja, você pode aprimorar a forma de pagamento estimulando a produtividade. Ou seja, você manteve o essencial. Manter o essencial é manter o trabalho assalariado. Voltando, nós temos o quê? Mantendo a servidão como célula fundamental, você tem dentro da servidão a evolução de renda trabalho, corvéia, para renda produto e renda dinheiro. Ou seja, um mesmo fato histórico permite interpretações diferentes de acordo com o conceito que você utilizar. A régua de medição muda, portanto, a interpretação vai mudar. Para Dobbe, essa evolução de renda trabalho para renda produto e renda dinheiro significa também a evolução através do comércio dinheiro e cidade, a evolução do próprio feudalismo. Ele estimula esta acumulação. Já para Suíze, ele é visto como um elemento estranho ao modo de produção feudal e, portanto, como elemento de dissolução. Vamos lá, feito esse conceito, a gente vai passar para uma síntese de Suíze. Nós já vimos nas aulas 1 e 2, tá? Nós vimos na aula 1 e 2 a explicação de Suíze. Agora nós vamos fazer uma síntese de Suíze. É isso que eu quero que vocês saibam. Saber Suíze por Suíze, ou seja, saber Suíze do princípio ao fim, tá? Então nós temos Suíze, essa síntese, juntando o que a gente viu na aula 1, 2 e agora no conceito, nós temos para Suíze, feudalismo é igual a servidão. E servidão para Suíze é tão única e exclusivamente a renda trabalho, a corvéia, prestação da obrigação do servo para com o senhor, através de prestação de trabalho direto na propriedade, na parte da propriedade controlada pelo senhor. Dentro dessa visão, qualquer elemento estranho ao mundo de produção feudal é visto como elemento de dissolução. Então, o crescimento do comércio, o crescimento do dinheiro, do uso do dinheiro e o crescimento da cidade é visto como dissolução. São elementos estranhos. Repito mais uma vez, ao modo de produção feudal. O feudalismo é pouco dinâmico, ele não era estático, mas ele não era capaz de transformar as estruturas. Que estruturas? A estrutura de servidão, do modo de produção feudal, para a nova estrutura capitalista, que é o modo de produção capitalista. Ele tem transformações, eu falei, o mapa da Europa muda todo dia, tá? As guerras, os senhores, tem um dinamismo, mas esse dinamismo é feito dentro dos padrões feudais, qual seja a acumulação de terras e homens, tá? Esta é a acumulação no mundo feudal. Portanto, ele era incapaz de transformar as estruturas. Se ele não era capaz de autotransformar do mundo feudal, do modo de produção feudal por um modo de produção capitalista, o que provoca esta ruptura? O que vai provocar essa ruptura, vocês podem aí novamente ver o gráfico, né? O gráfico não, pode ver aí na tela, né? O que vai provocar essa ruptura, essa mudança, é o comércio a longa distância. Que comércio a longa distância é esse? Esse comércio a longa distância é a expansão marítima comercial dos séculos XVI e XVII. Eu repito, essa transição começa nessa época e em Rússia, Alemanha e Japão, né, a chamada Via Prussiana, vai chegar lá para Alemanha e Japão, estão dentro dessa Via Prussiana, lá no século XIX, assim como também no século XIX na Rússia. Tá? Esse comércio a longa distância provoca lá nos séculos XVI e XVII a ruptura. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar num ponto de germinação lá
nos portos, depois nas feiras, e ele vai crescendo cada vez mais. E aqueles elementos estranhos ao modo de produção feudal, o comércio, o uso do dinheiro e das cidades, vai crescendo cada vez mais. E crescendo cada vez mais vai demonstrando a ineficiência do modo de produção feudal. Ineficiência, tome cuidado com essa frase, ineficiência quando comparado com o modo de produção capitalista. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Que foi um sistema que durou 1000 anos. E se vocês olharem lá nos livros da revisão, Hilário Franco, todos os outros, vocês vão ver que durante esse período a população passa de 8 para 22 milhões. E se a população cresce de 8 para 22, obviamente nós temos produção de alimento, produção de casa, produção de condições materiais de sobrevivência, tá? Ele cresce, a produção cresce, mas uma mudança sem alterar as estruturas. Comércio, dinheiro e cidade agora estão dentro de uma nova regra, provocando a ruptura. E como que isso se dá? Esse comércio a longa distância, ele provoca as mudanças, força as mudanças. Esse comércio a longa distância cria o sistema de produção para o mercado, o SPM. Olha aí na tela. Esse SPM, Sistema de Produção de Mercado, ele vai se contrapor ao sistema de produção de uso. Como dissemos na aula 1 e 2, o sistema de produção de uso, feudalismo, ele é regido pelos usos e costumes e pela tradição. Agora, lembra da equação? Aqui nós temos mercadoria, a pessoa tem algum bem, uma comida, ele troca por dinheiro para obter outras mercadorias. Eu estou falando MDM. Eu estou fazendo trocas dentro de um sistema de produção de uso, de feudalismo. Agora, entra no sistema de produção de mercadoria, que é dinheiro, o comércio dele, dinheiro, troco por mercadoria para obter mais dinheiro, dinheiro acrescido de lucro, o chamado de linha, tá? Esse sistema de produção de mercado faz o quê? Agora as pessoas vão produzir para vender, portanto, vão produzir dentro de uma lógica de acumulação e, portanto, de eficiência. Então, acumulação, eficiência cada vez mais. Por quê? Outras pessoas também estão produzindo. Quem é que vai vencer essa corrida? Aquele que produzir mais, melhor, mais barato, de melhor qualidade. Passa a ter, então, uma concorrência cada vez maior para quê? Para um aumento de produção, produtividade e lucro. E como é que a gente chega nesse processo de acumulação capitalista? Esse comércio gera ou se apropria, né, de riquezas e divisão social do trabalho. Ou seja, a acumulação já existia. Você tem a acumulação escravista, você tem a acumulação estatal, perfeito? Só que o novo sistema de produção vai se nutrir de todas estas riquezas acumuladas anteriormente. E ele vai acelerar esse processo de acumulação, esse processo de divisão de trabalho e cada vez mais um aumento crescente de produtividade. Ou seja, esse processo cumulativo de riqueza, de acumulação, vai gerar as indústrias e vamos chegar à Revolução Industrial, quando efetivamente nós temos o capitalismo. Esta é a síntese da transição do feudalismo para o capitalismo em Suíça. Então, olhem na tela o quadro inteiro, tá? Começando do conceito de servidão, passando por elemento-chave de ruptura, que é o comércio a longa distância, ele provocando o nascimento do sistema de produção de mercado, que no período de 200 anos supera o sistema de produção de uso e através da acumulação, da riqueza, da divisão do trabalho, do aumento de produtividade, vai chegar lá na Revolução Industrial com a acumulação capitalista de forma muito mais acelerada. E o que a gente tem então aí, tá? Como crítica. Então a gente viu agora a síntese de Suíça. Tá? Agora nós vamos fazer uma crítica à Suíça, espero que vocês tenham entendido o conceito. Eu vou sempre perguntar, Suíça por Suíça, Dobe por Dobe. Eu estou fazendo uma crítica agora, vou fazer uma crítica
uma crítica a Suíze apenas como preparação para Dobby, que será visto na próxima aula. Tá? Nós vamos fazer uma série de promessas aqui. E na próxima aula vocês cobrem para ver se foi efetivamente tudo cumprido. Lembra do conceito de capitalismo que a gente viu? Tá? O capitalismo e quais são os elementos constitutivos. Nós temos o modo de produção capitalista, onde nós temos 3 elementos chaves. Nós temos o capitalista, que é o detentor dos meios de produção, capital, máquinas, equipamentos, terra, todos os elementos. Nós temos o trabalhador assalariado, aquele trabalhador que não tendo os meios de produção é obrigado a vender a sua força de trabalho. E nós temos as relações de produção, relações sociais de produção, que ligam o proprietário dos meios de produção, o capitalista, com o trabalhador, os detentores com o trabalhador, aquele que tendo sua força de trabalho livre, pode vendê-la para o capitalista. Tá? Muito bem. Então nós vimos aí a transição do feudalismo para o capitalismo, mas nós não discutimos nessa transição em Suíze o nascimento desses elementos chaves. A gente passa da servidão quase que diretamente através do SPM para a acumulação capitalista e revolução industrial. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar como nasce o capital e o capitalista, eu tenho que falar como nasce o trabalhador assalariado, como ele deixa a condição de servo para a condição de trabalhador assalariado e como se dá esta relação. Então lá, quais são as promessas? Primeira promessa, nós temos que começar da transição do feudalismo para o capitalismo, da servidão, e chegar nesses elementos constitutivos, o capital, o capitalista, o trabalhador assalariado, aquele que não possui meios de produção, e como se dá a relação entre eles. Segunda promessa, tá? Nós temos que explicar isso através da luta de classes, que é o motor desta evolução do modo de produção na visão marxista. Como isso se dá, tá? Como a luta de classe faz com que o servo se emancipe, como ele se transforma em trabalhador assalariado. E terceira promessa, nós temos que explicar isso através do modo de produção, a evolução interna ao modo de produção feudal. Como, através dos conflitos internos dentro do modo de produção feudal, ele evolui até chegar ao modo de produção capitalista. Essas são as promessas. Me cobrem na próxima aula. Muito obrigado, um bom dia e boas leituras. Para que isso seja entendido, é necessário que vocês o tempo todo voltem nos textos e estudem muito. Muito obrigado e até mais.